Queridíssimas, queridíssimos, bem-vindos a mais um vídeo aqui da TV Gonçalves e do Ambiente Carro. Eu sou Marcelo Gonçalves e vou continuar debatendo com vocês assuntos polêmicos do dia a dia do automóvel. É parte do nosso trabalho, é parte da nossa experiência, coisas que eu gosto de compartilhar com o meu público. Que estejam todos bem nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025. Finalmente o mês está terminando. E vamos direto ao ponto. Carro novo no Brasil, muito caro pelo que oferece, muito ruim pelo que custa, coisas que já debatemos. A solução, então, é partir para o carro usado de baixa quilometragem, usado com poucos anos de uso, um usadão com quilometragem lá em cima, com questões documentais. O que você faz num cenário desse, num país onde é tão difícil, já falamos sobre isso no vídeo anterior, é tão hostil para o consumidor a experiência de ser proprietário de um carro? Olha, a minha reflexão nesse momento é que abriram a porta do hospício e engoliram a chave, jogaram a chave fora, arrancaram o portão. E eu sempre disse, lá nos primórdios do canal, que sempre que você tem uma situação difícil, um cenário econômico desfavorável, as baratas saem do bueiro e trazem N situações esdrúxulas. Carros na promissória, trocar carro por coisas que não tem nada a ver, loucuras absurdas, os golpistas cada vez mais alvoroçados e tudo mais. Acontece que no Brasil, com a pandemia do Covid-19, essa pandemia que rendeu tanta coisa ruim, né? Nós tivemos uma explosão nos preços dos carros novos e num país onde se pratica um capitalismo tardio, um capitalismo muito estranho, por sinal, os carros usados passaram a ser mais valorizados, até por conta dos problemas também que o comprador pode encontrar num carro novo. Os usados passaram a ser uma opção para muita gente. Vamos ver se eu desligar essa luz aqui. Acho que não tem problema nenhum. Então os usados passaram a ser a solução, a alternativa para muita gente. Mas e aí? Você tem um determinado valor, você não quer gastar 80 mil num Kwid, num Mobi, aí você vê os carros usados. O que está acontecendo hoje? Tem muito carro usado, e usado que nós estamos falando com muito chão, que o preço dele hoje, médio, cobrado por quem está vendendo, é praticamente o mesmo valor que o carro tinha quando era novo, ou pior, nós temos casos onde hoje o carro usado é muito mais caro do que o mesmo carro quando era novo. Eu vou dar dois exemplos específicos. Chevrolet Astra 2011, a última safra. Esse carro ele era vendido lá em 2011 por aproximadamente algo na casa dos 45 mil reais da época. Ok, evidente, há uma desvalorização, o dinheiro 45 mil hoje são muito menos do que era em 2011, e isso também faz parte da lógica natural do capitalismo. Mas você há de convir que uma coisa é você comprar o carro 0 km. Outra completamente diferente é comprar um carro que está indo para 14 anos de chão, um carro que muito dificilmente tem menos de 100 mil quilômetros originais, e pagar nesse carro a mesma coisa. Gente, você pode fazer uma pesquisa, Webmotors, iCarros, OLX, Mercado Livre, Facebook, você vai encontrar os montes. Aqueles Astras que supostamente estão chegando nos 100 mil km e que esses carros estão com o preço lá em cima. Quer uma coisa pior ainda do que isso? Vamos lá. Hyundai HB20 Ioniq 1.0
Se você não conhece o canal há muito tempo, você pode vasculhar nos vídeos antigos. O HB20 1.0 Unique câmbio manual foi o primeiro carro na prática que nós testamos. Ainda não era o test drive MJG, mas eu fiz um teste de uma semana com esse carro. Produzi vários vídeos para o canal, alguns deles estão entre os mais assistidos, porque o HB20 é um sucesso comercial. E este carro, minha gente, custava lá em 2009 algo na casa de 41.500, 42 mil reais. 1.0, vidros à manivela nas portas traseiras. Um carro ruim? Absolutamente não. Mas um carro que custava esse valor. Se você procurar hoje, não custa lembrar que o HB20 Unique é pré-facelift, né? Esse carro hoje você dificilmente vai encontrá-lo, e às vezes com quilometragens muito altas, abaixo de 51, 52 mil mules. Você não está maluco, você não ouviu demais. O carro com quase 6, vai ter unidades já com 6 anos de chão, custando 10 mil reais a mais do que o carro quando era novo. E esse papo da tabela, que a gente está sempre falando, pessoas que não são capazes de entender o que é um preço médio. Brazuca médio é péssimo em matemática, a gente sabe disso muito bem, toca o barco. Mas observe, eu estou falando de carros que já são velhos. O Astra nem se fala, saiu de linha em 2011. E estes carros, é importante também que se diga, aquela história dos carros de coleção ou coisa do tipo. Porque sempre houve mercado, e eu não discuto isso, eu não vou rotular quem paga zilhões em carros velhos, cada louco com a sua mania, e se o dinheiro é teu, você faz com o teu dinheiro o que você quiser. Mas o que nós estamos percebendo hoje é que praticamente todo carro usado virou um carro de coleção. Porque o preço que se quer, às vezes em carros podres, e lembra que eu falei lá atrás, lá para 2018, que nós tínhamos aproximadamente uns 6 milhões, hoje bota aí 10 milhões de carros usados querendo ser comercializados pelos seus proprietários, ou pelas lojas que estão com a propriedade atual desses carros. Uma grande parte desses carros é lixo. Deveria ir para a sucata, para a prensa, imediatamente. E, paz, meus senhores, qualquer carro, por exemplo, vamos lá, aquele Vectra GLS 98 que eu tive um tempo atrás, o carro estava em muito boas condições gerais, preto, eu paguei 8 mil reais no início de 2021, e vendi isso daí alguns meses depois por quase 15 mil. Porque encontrei uma pessoa que era obcecada pelo carro, queria o carro e estava disposta a pagar. O carro estava em boas condições, apesar de uma quilometragem expressiva. Foi embora, dinheiro no bolso, toca a vida. Hoje, você encontra Vectras com ar-condicionado fudido, todo amassado, cheio de problemas. Esses carros, pessoas pedindo 18, 20 mil. É uma coisa de louco. E você vai observar isso, ok, o Vectra B tem todas as particularidades dele, mas carros comuns. Hoje um Mileto 2008 custa um absurdo, né? E é uma coisa fora de série. Eu queria também, pra gente concluir, né, para não ficar um vídeo muito extenso, uma outra coisa que está muito comum, principalmente nas grandes praças, São Paulo, Rio, DF também tem bastante dessas condições, cidades expressivas do interior, como Campinas, o carro sinistrado, porque assim, rapidamente, passagem por leilão, eu considero que passagem por leilão é o carro que a financeira mandou para o leilão e boa. Carro que foi sinistrado é sinistrado.
mas tem a particularidade: pequena monta não consta do documento de rodar, média monta vai constar eternamente desse documento, e grande monta é sucata. Eu encontrei na famigerada OLX um anúncio de um New Fiesta Hatch 1.6 2015, que o sujeito dizia se tratar de um Titanium, vai vendo, dizia se tratar de um Titanium e não era um Titanium. E, pasmem os senhores, o Titanium tem um preço, Titanium 2015, câmbio manual, tem um preço referencial quase 48 mil. Esse cara estava vendendo o carro por 41 mil. E ele coloca aqui no anúncio dele, consta passagem por leilão. Não é que consta passagem por leilão. O carro foi sinistrado, tá? É diferente. Aí, eu entrei em contato com essa pessoa, duvidando muito que esse carro fosse um Titanium pelas rodas, que eram rodas do SE, e outros itens que não apareciam aqui, que são específicos e restritos ao Titanium originalmente. Maravilha. Aí entrei em contato com ele. Minha primeira pergunta, vamos ver se não vai bostear a internet aqui, eu voltei pro anúncio. Perguntei, primeiro, se constava o sinistro no documento. Ele, consta sim. Ainda sobre documento, esse carro é um Titanium ou é um SE com alguns itens do pacote Titanium? Ele responde assim: fui ontem tirar essa dúvida direto na Ford. Ele é o SE, porém o mais completo. Então, olha só, como dizem alguns aí, que red flag é essa. Eu me lembro muito bem, porque eu fui proprietário de um carro desse, a especificação SE da versão dele constava no documento. Você não precisa procurar um concessionário para você ver que se trata de um SE. Ele é o SE, porém o mais completo. Complicadíssimo. Aí eu ainda, meu momento palestrinha, eu explico para ele. Nesse caso, o parâmetro de preço é o SE e não é o Titanium. Você não está vendendo um carro de 48 por 40, você está vendendo um carro de 42, que é um absurdo também, porque o meu zero eu paguei 45 mil, mas faz parte, 45 é o número hoje cabalístico. Então eu explico para ele aqui que ele está colocando ali no anúncio para fazer parecer que ele está vendendo um Titanium muito barato, ele está vendendo um SE condenado, documentalmente falando, por um preço praticamente um referencial. E ok, o carro ter uma baixa quilometragem, tudo bem, mas este carro, se você tiver, se eu não me engano, a própria Uber, né? Se você tiver interesse de colocar esse carro num Uber da vida, ele, pelo que me consta, a Uber não aceita mais carros que têm o sinistro recuperado no documento. Olha só que fita. Seguradoras dificilmente vão fazer uma apólice nesse carro. Dificilmente. Eu fiz. Dificilmente vão fazer acima de 90. Muito provavelmente, grande parte delas vai fazer cobrindo 80% do valor do referencial. E perceba, aí, depois do meu momento palestrinha, ele diz assim: aceito 37 mil nele. Então, olha onde nós chegamos no Brasil. O indivíduo se considera no direito dele vender um carro com um problema de... Você vai ter extrema dificuldade para passar esse carro para frente no futuro. Tanto é verdade que o anúncio dele, ele anunciou este carro em novembro. E veja só, o carro está com 71 mil quilômetros, diz aqui revisões feitas na Ford até os 65 mil. Observe,
Se fosse um carro sem o sinistro, possivelmente pudesse ser considerado até certo ponto um carro acima da média. Acontece que hoje no Brasil, qualquer babaca vendendo qualquer lepra acha que está vendendo um carro extra, um carro acima da média. Então, dentro daquele cenário que eu comecei a esmiuçar com vocês ontem, a tendência natural é que cada vez mais o brasileiro perca o interesse no carro, porque todos os caminhos, eu não consigo aqui, eu vou tentar ali, os caminhos estão sendo fechados. E sempre que você cria uma situação muito hostil, fatalmente você em algum momento será tão ou mais prejudicado quanto o seu possível cliente, comprador, consumidor. Então esse é o cenário no Brasil hoje. Para você falar para mim assim, tá fácil encontrar um carro usado? Eu digo para você, nunca foi tão difícil encontrar um usado com qualidade boa, qualidade acima do que nós consideramos uma média, com quilometragem verdadeiramente baixa, que não tenha retoques muito mal feitos, porque eu não tenho nada contra o retoque. Eu tenho contra aquele que faz a coisa mal feita e acha que isso dá a ele o direito de cobrar o que ele quer, porque o mercado é louco mesmo e foda-se todo mundo. Não é assim que eu costumo trabalhar. Então, nesse momento, a coisa mais nunca nesses 12 anos que a gente trabalha, foi tão complicado encontrar carros de boa qualidade. Então você que tem o seu usado, que está bacana, está bem conservado, está com a manutenção em dia, e você não está com muita pulga na bunda para querer trocar, eu recomendaria você dar manutenção no seu carro e ficar bem tranquilo, porque o cenário é terrível, é um filme de terror o que está acontecendo hoje no mercado nacional, onde até as lepras estão sendo tratadas como veículos de colecionador. E aí, você está procurando carro para comprar, trocou recentemente de carro, qual foi a sua experiência? A gente vai continuar nos debates aqui, nos nossos 2 canais por enquanto, a TV Gonçalves até maio, e a partir de maio, exclusivamente no Ambiente Carro. Grande abraço, sextou que fala, nos vemos na próxima. Fui.